Perdoamos aqueles de quem costumávamos nos ressentir. Quando entendemos o valor de cada pessoa em nossa vida, passamos a enxergar nossas verdadeiras prioridades. Rainha das Lágrimas traz uma profunda reflexão sobre valores. Fique agora com mais um episódio do DoraCast. Olá, Doratingos, como estão? Espero que todos bem, por aqui bem também. Aqui quem fala é a Ellen. A Elisa já começou rindo, porque, não sei. E lá, né, como eu ia falar aí, lá quem tá falando é a Elisa, mas eu já falei que é a Elisa, então, Elisa, lá do outro A lado. minha, a minha risada precede a minha fala. Você entrou no modo turbo, falando. Pois é, porque hoje o dia foi Baixou, corrido. Eu tô acelerada hoje. baixou a Anitta, Pablo Vittar e Luísa Sonza no modo turbo. Ai, ai. Ah, Mas, enfim, é bom começar assim, animado, né? Porque senão, exato. Até fiz caminhada hoje com uma amiga minha, a gente já combinamos coisas para o futuro. Vou parar por aqui. ah, mas é bacana, eu tô falando, estamos no modo Aham, acelerado hoje. exato. Vocês ouvirem um miado, é da minha gata que chegou agora, chamada Pipi. Então vamos lá. Então hoje a gente vai trazer um dorama que está sendo muito falado, muito mesmo, e ele é novo, né? Muito novo. Na Netflix, se eu não me falha a memória, porque eu não assisti pela Netflix, eu comecei pela Netflix, mas lá não terminou ainda. E aí a gente Aham, que é dorameiro, dorameira, não aguenta. Então você vai achar lugares para você assistir para terminar logo. E a gente aham. está falando de quem? Adivinhe? Rainha das Lágrimas. Queen of Tears, né? Na Netflix é Rainha das Lágrimas. E tem 16 episódios esse dorama. Ele foi lançado em 9 de março de 2024 pela TVN. No Brasil, como eu falei, na Netflix, mas ainda está em andamento. E aí, uma curiosidade sobre esse drama é que esse drama se tornou um drama com a maior audiência da TVN, da TVN na Coreia. Então, ele foi muito bem aceito lá. É a Uhum. terceira maior série com maior audiência na história da televisão a cabo coreana. Então, para vocês verem que não é um doraminha, é um doramão. E aí a E gente entende porque é além do além de além. ser Doramão em tudo que é, também no tempo. Ah, Episódios, gente, olha. episódios de 1 hora e meia. Exatamente. O São último 16 episódio, episódios, uma porém hora e uma hora e quarenta e meia. oito. É bem isso São aí mesmo, 16 filmes sobre a Rainha das Lágrimas. das lágrimas. E haja lágrima, hein? Oh, E aí a gente vai entender o sucesso desse drama, deste dorama. É porque dorama quem fala é japonês, né? A gente fala dorama, a gente estendeu para tudo, né? Para o coreano e para o japonês, mas é muito do japonês. Coreano uhum. eles falam puxa o drama mesmo, mas é dorama, né? Dorama, igual o japonês fala. Não, Hum, não quis porque eu quis falar isso, mas eu tô falando, tá bom, gente? É só uma curiosidade aleatória. Eu tô falando hoje, eu estou aleatória. E é a aí, leveza para agora a gente vai compensar as entender lágrimas. a, a grandeza desse drama. A Elisa não vai conseguir Aham. parar de rir. Então vamos lá. Tem muitos atores bacanas aqui. E não é só os protas. Você pega o elenco todo, muitos atores muito famosos. Muito Hum, bons, de atores que trabalharam em muitas séries também de renome. Aí a gente começa pela protagonista feminina, que é a Kim Ji-woon, e ela fez Fight My Way, né, Lutando pelo Caminho, que tem na Netflix, é de 2017. A gente não vai lembrar porque ela tá bem diferente de agora, né? De lá para cá, tá? tá. Mudou bastante. Ela fez Aí a também gente... aquele do Diário. Lembra? Ah, Foi um dorama mais melancólico. Eram três irmãos. Ela pegava o ônibus, se eu não me engano, com. Eu vou pesquisar aqui enquanto você vai falando.
Eu já volto com Lembrei. esse nome. É, o Diário da Vida, um negócio assim. É, Eu vou ver aqui falava da vida enquanto. cotidiana. Uhum, ela mesma. Isso. E aí, a personagem que ela faz é a Hong Reiná, né? É. Então, porque eles chamam de Reiná. O protagonista masculino é ninguém mais, ninguém menos do que Kim So-hyun, do Tudo Bem Não Ser Normal, de 2020. Uhum, Também fez Meu Amor das Estrelas, de 2013. Ele também estava uhum. nesse drama, fora todos os outros que ele participou, né? Mas esse Tudo Bem Não Ser Normal ele ficou bem famosão, porque foi bem na época da nossa reclusão ali. Sim, e detalhe, já tem episódio do DoraCast sobre Fight for My Foi. Way, se eu não me engano, e Tem, também Tudo Bem Não Ser Normal. Então, se você os não dois escutou estão eles lá. ainda, estão aí nos streamings e no YouTube. O personagem dele é o Baek Hyun-woo. E aí a gente Uhum. tem um vilão que eu achei espetacular, que até ele está recebendo muitas críticas, né, na Coreia, o pessoal quer bater nele, porque ele trabalha muito bem. Então, isso é um sinal de bom trabalho, né? Porque Senhor. ele representou muito bem. É o Park Sung-hoon. O personagem dele é o Yeon Eu-song. E nós Uhum. temos um irmão também, que é o irmão dela, que ele é o alívio cômico da série. Ele é muito divertido, né? Apesar dos dramas e tal, mas ele traz esse alívio cômico na série, que é o ele é o Kwak Dong-yeon. E o personagem que Aham. ele faz é o Hong So-chol, né? E E aí, voltando só um minutinho, pode falar aí. a atriz Kim Ji-won, certo? Ela Uhum. fez Descendentes do Sol também, mais antiga. My Liberation Notes, que eu lembrei, que é Meu Diário para a Liberdade, que é muito bom. É melancólico, é mais introspectivo, digamos assim, mas é muito bom. E fez Sim. também Apaixonados na Cidade, que é uma que não sei se é muito Também é falada, bacana, mas é interessante, assim, ó, né? essas. Ela fez trabalhos muito bons, pelo menos vendo os principais aqui que aparecem no nosso amigo de fazer pesquisa. Por isso que a gente está falando que Continue. tem um elenco de peso, porque todos eles fizeram Sim. séries muito famosas aí, de renome, né? E aí a gente Sim. tem a secretária da Reiná, aquela Raini, então. A Sim. secretária dela também aparece muito, e ela é muito boa atriz, né? Você vê o papel dela, ela é muito... Ela, a atriz é a Yoon Bomi, Uhum. e ela é a secretária Na. Então, ela fez um papel muito legal também. Aí a gente tem muitos outros lá, que não dá para a gente falar todos aqui. Mas a esposa do irmão dela é uma atriz também muito boa, que já fez outras séries, né? Então tem muita gente. E tem muitas surpresas também de artistas convidados nessa série. E aí eu vou. Sim. Por que que tem muitos artistas convidados aí nessa série? Porque a direção, e foi escrito por, né? Quem escreveu a série foi Park Jin-yoon. Ela é famosa, ela fez o Meu Amor das Estrelas, que eu já mencionei, que tem o ator protagonista. Sim. A Lenda do Mar Azul, fez Pousando no Amor. Então, por aí você já sabe, né? Pousando no Amor é um clássico aí. A Elisa sempre fala que ela não assistiu, mas a maioria Sempre. das namoras, ela sempre todo, esse aí eu não assisti ainda. Mas a maioria das pessoas assistiram. Quem é Dorameira aí Eu assistiu. sou a. Voltando naquele meme lá, a diferentona. Então aí a gente vê que ela é uma diretora, uma escritora bem famosona também. E prestem atenção que é drama mesmo. Todos esses que eu falei aqui tem muito drama. Então ela gosta dessa Sim. pitada de drama. Tem comédia? Tem, mas é aquele drama que você vai assistir e, e vai ficar para resolver lá nos últimos. Então se prepare para isso, né? E aí a gente tem o diretor, que é o Jang Yong-woo, que ele também é um diretor bem famoso, bem conhecido aí no meio. E o tema de abertura é In a Beautiful Way. É uma música do Kyung-hee, que é a que faz a abertura da série. Mas a música do casal, que é a famosona que a gente escuta, é Love You With All My Heart, e é do Crush. O Heart. cantor chama Crush. Hurt, essa aí. Isso aí.
Vamos começar Sim. a aula de inglês agora? Não, agora não. Pois, Outra hora. outra hora. Um Dora para aula de inglês depois. E aí, essa música é muito bonita. É uma música bem legal mesmo, que marcou bastante. E, inclusive, está aparecendo muito no Rio, do Instagram, no TikTok, tem bastante tocando ela e falando sobre, aparece a série, então tá bem divertido. E a série se trata do quê? É um clássico, né, gente? É uma série que só que é o contrário, né? Não é um CEO, é um a CEO. Ela é a terceira geração de uma família aí de dinheiro, né? Aqueles que a gente fala que vão herdar as empresas. E ela vai fazer um estágio na empresa dos avós, né? Quem está comandando é o avô fala para ela fazer o estágio, ela vai fazer esse estágio lá e conhece o, o Kim. Não, não é o Kim. Eu estou falando Kim, que é o nome original dele. Mas na série ele é o Baek. Então, o sobrenome dele é Baek. Aí ela vai, conhece ele e eles se apaixonam. O Hyunwoo. Ionu. É. Aí eles se apaixonam. E começa aquele romance de escritório, só que até então ele não sabe que ela é a dona. Inclusive tem uma cena engraçada que ele vai correndo entregar sombrinha para ela e ela fica lá, né? Porque ela fala, nossa, meu motorista já tá vindo, mas ele não leva sombrinha, não sei o que, e ele sai correndo na chuva. É engraçada a cena, e porque ele não sabe. E aí vai desenrolando nisso tudo aí. Eles dão um pulo de tempo, né, nessa série, aí acontece algumas coisas, já aparecem eles casados, e eles se casam, mas aí ele vai conviver com aquela família. E é uma família totalmente desconexa, né, porque eles só pensam em Hum. dinheiro, muito dinheiro, porque eles têm muito mesmo, mas é um querendo roubar o outro. E a primeira cena, assim, quando começa a série, a gente já vê que tem morte na série, né? Então, essa CEO, ela fica totalmente focada em ganhar dinheiro e aumentar os lucros da empresa depois, né, do casamento. Ela fez o estágio lá, casou e ela vai ficar só focada nisso tudo, né, Uhum. na empresa. E o marido vai ter que cuidar aí da empresa, porque ele é um advogado, né, formado, aí ele assume um posto de diretoria jurídica lá na empresa, eles trabalham juntos. Mas eles passam por uma crise, Uhum. porque ele tem que lidar com a família, ele vem de uma origem humilde, a família dele é muito unida, e a dela a gente pode cantar aquela música, né? Uma família muito unida, mas não, é muito Ah, oriçada só. É muito oriçada essa família dela. A dele é muito unida. nossa. Então ele estranha muito e aí aquilo vai cansando, vai pesando no casamento, porque eles também passam por um processo que aconteceu lá, que eu não vou falar aqui, mas tem um processo de casal que eles passam, que também dá uma distanciada muito boa neles. E aí eles vão Sim. vivendo isso, então eles ficam entre cuidar da vida profissional e cuidar dessa vida amorosa dentro de uma família turbulenta. E, nossa, é tudo muito turbulento ali, é realmente um querendo puxar o tapete do outro ali. É uma maracutaia, assim, de isso é meu, e você não vai tomar, mas isso entre pai, filho, irmão, avô, é um negócio muito pesado. Eles estão mostrando, a série retrata muito isso, casamento, relacionamento da família, porque lá na Coreia, não só na Coreia, mas eu vejo, como eu assisto mais os dramas coreanos, e eu vou pesquisar mais coisas coreanas, mas a gente vê que na Ásia, num geral, assim, eles têm muito isso, né, de casou, a esposa vai fazer parte da família né, de quem tem mais dinheiro, né? No Ah, caso dele, ele é o homem, ela que teria que segui-lo, né? Mas aí lá está o contrário, ele que foi segui-la por conta do dinheiro, né? Das posses e tal. Então você vê que lá eles estão retratando muito isso, dessa parte aí, desse casamento, de um relacionamento de casamento. É tanto que eles dormem em camas separadas, e aí a gente fala, nossa, mas eles são casados, tem tudo isso aí, né? Quer acrescentar mais alguma coisa, Elisa, nesse contexto aí do resumo? é, então, a gente começa vendo o relacionamento deles já 3 anos depois que eles Depois. casaram. E aí tem muitas cenas de passado, é, de como eles chegaram naquilo. Então, você não descobre o porquê dessa frieza entre eles logo no começo. Vai aí, acho que no segundo ou terceiro episódio,
Você descobre Demora. por que eles dormem em quartos separados, por que essa questão do Hyunwoo ser tão friamente tratado na família dela, no caso. Assim, eu achei interessante as minhas falas no nosso grupo de Dora, do Dora, pra gente conversar, trocar ideia. Eu vou colocar os meus quotes aqui, aos primeiros, né? A gente coloca a hashtag da série que a gente tá assistindo pra poder achar depois. Pelo menos a gente começou depois de um tempo. Então a É porque a gente hashtag fala pra Queen, caramba. imagina, tem hora que pra achar um negócio tem que procurar mesmo, porque senão não Senão, é só rolar apaga. ó, a tela do WhatsApp. Eu lá, hashtag, né? Queen of Tears, tá me ganhando nos detalhes. Esse foi o primeiro. Aí você falou, né, de várias pessoas em volta aí, família, e também tem os agregados. Aí eu escrevi assim: o que me irrita em Queen of Tears são os 1000 abutres. E são Aí mesmo, cara. uma Bem. outra, Uma comparação assim, muito boa. o que eu anotei, assim, não tem spoilers, né? Tem umas minhas opiniões ali interessantes, digamos. Aí outro, hashtag Queen of Tears. Tá tipo um comentário que vejo nos fansubs de Boys Love, né? Que são, com todo respeito, as gays não têm um dia de paz. Então, eles não têm um dia de paz na série. Os protagonistas não têm. E, e uma coisa que às vezes eu falo, que eu faço até eu pegar o ritmo da série, porque eu também estava muito focada em um estilo de dorama e agora eu tô voltando a, pelo menos, a equilibrar pra gente poder seguir e criar conteúdo em todos os canais possíveis, que eu adianto algumas partes, né? Eu escrevi assim, te falar que nas partes chatas eu tô adiantando, mas quando paro no prota emocionado ou na prota, quando eles estão juntos, eu choro, eu rio, eu fico besta. Foi mesmo, lembrei dessa fala. Ai, e aí, a gente foi uma montanha-russa emocional. Porque quando tinha o antagonista, ele tem uma carga emocional extremamente forte, história também dele no drama é muito intensa, e aí você vai descobrindo aos poucos. Ele tem uma obsessão com a Rein, então é muita intensidade. E até uma notícia dessa semana passada, né? Que ele falou assim. Por favor, podem odiar o meu personagem, mas não me odeiem. Porque chegou nesse ponto das pessoas estarem odiando o ator. E aí tem aquela linha tênue entre a realidade e a ficção. O quanto que essa série tá tão potente, esse drama tão potente, a nível deu. Como as novelas, a gente cresceu assistindo novelas, né? Então muitas vezes, se você se envolve muito, a gente entra nesse lugar de confundir realidade com a ficção. Então, tava muito forte isso para esse personagem especificamente, e parabéns para ele, mas ele não precisa ser odiado pessoalmente por causa disso. Ele só fez o papel dele da melhor maneira possível. Excelente. E os protagonistas nas cenas de friezas, mas depois quando a gente vai observando eles descobrindo como eles se sentem na realidade, né? Não foi a paixão ali do começo, não foi quando esfriou e eles estavam casados, mas não estavam juntos. Então, como vai se desenrolando, o que que acontece com ela, qual a história da protagonista, por que é Rainha das Lágrimas. Então, tudo vai se desenvolvendo e aí você vê uma história de amor que renasce ou Transcende também, né? Esse transcende bando de também. abutres, né? Exato. Você, tipo, 1000 abutres que eu falei. Então eles conseguem como lidar com esses 1000 abutres à volta. E tem mais algum detalhe da série? Eu lembrei, tem um monte. Essa série é legal porque além de ter
vários atores aqui, a gente vê que está todo mundo conectado por conta da escritora e do diretor. Mas eu quero falar Hum, uma coisa aqui. A gente fala desse peso, né, que eu falei, ela só se liga em trabalhar e ela esqueceu todo o resto. O tamanho é a dor que ela sente. Por isso, Rainha das Lágrimas tem uma parte disso. Só que nesse ponto, ela sente tanta dor que ela esquece de todo mundo à volta dela. Parece que só ela sente a dor. As outras pessoas não. Mas foi uma maneira que ela achou por tanta dor que ela vem carregando. Então, isso aconteceu como se o sistema dela falasse, ó, é assim que você vai se proteger, né? hum, Só que aí quem está do lado quer chegar perto não consegue se aproximar, né? uhum. Fica difícil. E até tem uma cena engraçada com o Ryunu, que ele vai no psiquiatra, porque ele já estava de saco cheio, ele queria se divorciar e ele estava, né, falando. E aí ele vai no psiquiatra e conta todos os problemas e as coisas e tal. Aí o psiquiatra ele vai embora, o psiquiatra fala assim, nossa, já liga para a esposa e fala, nossa, eu te amo, não sei o que, não sei o quê. Porque, nossa, minha vida é tão boa, porque daí ele fala, nossa, minha vida é boa, e eu não sabia, em comparação com a história do Rio não contando para ele lá. E esse Sim, psiquiatra, ele trabalhou com o So-hyun lá né, no Tudo Bem Não Ser tudo Normal, ele bem. era irmão dele, né? E o ator que faz o psiquiatra é o Jung-se. Eu acho ele um excelente ator, eu gosto muito dele. Ele trabalha muito bem. Então, aí por isso que eu estou falando Sim, das ligações aí da escritora e do diretor, que eles vão trazendo esses personagens que são de outras séries. Inclusive, o irmão dela trabalhou em Fight My Way sendo o ex dela, que era o ex que traía ela, né? E aí você vê que tem ligação. Então, são atores que já trabalharam juntos, já se conhecem um pouco. Então, por isso que a química fica tão boa, né? Porque eles já sabem mais ou menos como que um outro trabalha, né? sim. E uma história dessa, se não é bem contada, bem interpretada, Ah, tem sim. chance de dar super errado. Porque tem muita. Porque é Tem muitos. clichê, né, Elisa? Bem É, clichê, tem, né? é clichê, mas tem muitos nós também. Tem Sim, muitas interconexões. E quais são os motivos que conectam esses personagens e como se sim. desenrolam. É muito interessante. Uma análise que até fui meditar, e a bendita meditação durou 5 minutos, porque veio a bendita ideia de como eu ia falar sobre. O que que eu ia falar? Sobre Queen of Tears, sem entrar muito em spoilers. Por mais que tenham muitos spoilers por aí, mas não é o objetivo nessa série, porque ela tá muito recente. E ela vale a Uhum, pena ser assistida. Muito a pena, no caso. Claro, a gente assistiu várias. Pulei sim algumas partes, mais no começo, mas depois eu entendi o porquê daquele núcleo, que era o núcleo da família do Hyunwoo, que no começo pra mim tava meio desconexo ali, sabe? É como se fosse um tempo a mais que talvez não precisasse, mas depois fez todo sentido. Então, assistam também, não façam como eu. Assistam tudo, nem se for na velocidade um pouco mais acelerada, mas não passem batido. A primeira impressão que me veio a gente falando deles serem casados, mas não estarem juntos, né? Estavam juntos no papel. Veio uma frieza muito grande. Me veio, não sei se eu comentei com a Ellen, mas a imagem que me veio foi desse castelo de gelo. Me veio essa questão do frio, as pessoas congeladas emocionalmente, travadas emocionalmente. Revelando também aí o egoísmo da família, o egoísmo da rainha, até pelos motivos que levaram a ela a ter um foco. Ah, eu quero ser a primeira mulher ou a primeira pessoa da família a conquistar 1 trilhão de wons, que é como se fosse o lucro, né? Uma coisa assim, para a uhum. empresa. Ela queria ser essa pessoa, então o foco dela era muito rainha de espadas, digamos assim. Rei de espadas. Muito frio, muito calculista. Não importa o que os outros vão achar, mas é o que eu quero, aonde a minha mente está. E, e a família dela muito fria, muito calculista também. Aí tinha a família dele, do Baek Hyun-woo, que é o oposto. É uma família unida, conectada, mora numa cidade pequena, uma vila, uma comunidade. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas tem
e aí entra o ponto, né? Tem cor, tem emoção, é, tem calor, do frio da família dela, né? Da família rica e a família pobre, entre aspas, mas que eles não são pobres exatamente, né? Tem menos dinheiro, digamos assim. Não são trilionários, mas tem ali o suficiente para eles serem felizes e manterem essa união. Então, essa cor, essa temperatura de uma muito fria, congelada, e a outra muito quente. E isso vai fazendo sentido depois, mais ali num momento da série. Eu acho que talvez tenha até a cor mesmo, né? A cor, quando tá na família do Ryonu, é mais quente mesmo, em cores quentes, tons quentes. E quando tá na dela é mais branco, mais cinza, né? Aliás, a casa deles é muito branco, se eu É não me uma engano. atmosfera, é isso mesmo. As Eu roupas dela, né, achei Elisa? Porque ela usa também. roupas muito, muito caras, de grife, o tempo inteiro. Só que quando ela tá legal, são umas roupas mais calmas, né, mais tranquilas, assim, que você vê que é mais leve. E Ou até quando ela tá coloridas algumas, né? isso. Mas quando ela tá muito tensa, são aquelas roupas muito sensuais, né, e muito cor, assim, fortes, preto, vermelho, umas cores que Ah, para sim. mostrar, demonstrar essa tensão dela aí. Ah, sim, Ela tá então num é momento tipo mais tenso. choque, né? É, É verdade. Quando ela tá mais. relax, aí ela põe umas roupas É, mais exato, um tranquilinhas. rosinha, um É, creme, né? São cores claras e as outras entram em oposição, né? De impacto. Mas isso. é muito legal essa divisão aí e o desenrolar disso. Ah, Tem uma outra coisa também que eu achei interessante dessa, é o jeito que eles tratam esses vários temas que são temas tensos, né? hum, Então, você ter essa família que se preocupa muito com dinheiro, com tudo, com essas coisas, e de repente você recebe uma notícia e aí você fala assim, caramba, mas o que que é tudo isso dentro de tudo isso aqui? Né? E aí é o que traz a gente para reflexão. Toda a série, né, faz a gente refletir, mas essa parte você fala, caramba, né? Eu tô aqui hoje. E depois, o que que é tudo isso que eu tenho na mão agora, se eu não estiver mais aqui? Então traz isso também, né, para a gente olhar para esse lugar, porque aí tantas coisas que são importantes num relacionamento que não foi dado a certa importância que tinha que ter sido dada, acaba que fica em primeiro plano. Aquilo é é, o a prioridade, né? O relacionamento com a pessoa, não com as coisas, né? Então, é um negócio que fica bem forte na série, é, são histórias de seres humanos ali. isso. A gente falou já no último episódio, muita, aliás, nos dois últimos, a gente tá falando muito de essência nessa segunda temporada, provavelmente. O que que é o essencial, qual é a essência de ser humano, etc. Então, a gente vê que tem muito ali um começo chocante, né? Igual esse do frio e do quente, as coisas muito separadas mesmo, muito claras também. Eu estou de um lado, você está do outro. E aí a história começa a ser contada, você vê ali um pouco do passado, volta várias vezes, como se conheceram, quais são as dinâmicas familiares daqueles personagens tão frios ali no começo. E aí você vai entendendo a profundidade das pessoas, dos traumas daquelas pessoas. Você vai vendo é, a real dos personagens, né? De começo você vê, tem o vô, tem a pessoa que mora com o avô, tem os filhos, tem o conflito de um filho com esse avô, aí tem os netos. E aí os netos são esse brilho dos olhos, ela no mais especial é o brilho do olho, né, do avô dela, porque ela tá focada em ser a primeira a fazer 1 trilhão de wons, que seria acho que 1 bilhão de dólares, se eu não me engano. Então a gente vê muita a polaridade aí, depois o desenvolver desses 16 episódios de 1 hora e meia, é, desse, dessa novelona, né, digamos assim. E Você está você falando vê. dessa.
Você vê o dessa. desenvolvimento, você vê Isso, o crescimento, você vê o arrependimento, você vê perdão, você vê reconexão, você entende o porquê que a pessoa é daquele jeito. Não importa se ela tem um bom caráter, mau caráter, mas tem uma profundidade nos personagens e isso vai sendo revelado ao longo dos episódios. Então você vai acessando por que que as pessoas estão daquela maneira e que a vida dá muitas chances da gente poder mudar quando você percebe o que é o essencial para você. para você. Exato. Você está Então, falando nem desse quente e desse frio, né? Que é uma também é, divisão bem grande. E aí a gente vê isso no sim, casamento da irmã, né? Que é ela e o irmão. Né? Ela com esse casamento congelado e ele num casamento quente, né? também. Ali, então é muito claro realmente isso. Em várias cenas que você olha lá, onde está o quente, onde está o frio, onde está o valor, né? Porque é Uhum. uma série que mostra valores também, né? Muitos valores. Então é bem legal mesmo reparar nisso. E, e acompanhar o desenvolvimento dos personagens, né? Eu não sei qual outra série que essa escritora fez. Ah, você falou, né? Você Ela fez repete, por gentileza, de novo. É, esse eu Meu vi. Amor das Estrelas, Pousando no Amor, A Lenda do Mar Azul, Aham. você também viu, Ah, então, que só não vi o foi. Pousando no Amor, que é mais recente, mas acompanhei o último trabalho dela, né, que é Queen of Tears. Então, Uhum. você vê que tem uma construção ali dos personagens, mesmo sendo uma história bem maluca das estrelas lá, né, tem um extraterrestre que vem para a Terra e etc. Também a Lenda do Mar Azul também, que é mais fantástica. E aí você vê ela evoluindo para coisas mais reais, mais palpáveis. No nosso dia a dia, né? Não que vamos colocar um, não que possa, não que não possam existir sereias e extraterrestres, Mas pra né? gente Lá, é algo ainda mais, né? né? Não é tipo, minha amiga é uma sereia, né? Assim. A não ser se a sua amiga for Yasmin Brunet, Então, né? Então, interessante ponto de então. Hum. vista. E essa, eu gostei de acompanhar Queen of Tears e todo esse novelão, assim, de profundidade dos personagens e tudo se encaixa, tudo é explicado. Você sente, você chora, você ri, você fica besta, igual eu escrevi, né? Que eu fiquei besta quando os dois estão juntos. Ah, E você consegue sentir a conexão mesmo de amor deles ali, oh, mesmo, né, eles estando do jeito que estão, mas você sente que tem conexão ali. E tem. aí a gente vê nessa química deles. Inclusive, ela não era para ser atriz, né, desse drama. Era para ser a Yu, que a Yu fez Hotel Del Luna, né? Ah, Então sei, era que é para cantora ser também. isso, era para ser a Yu, mas aí acabou não dando certo, ainda bem, porque ela fez um excelente papel, Nossa, né? tipo, não encaixa, se você imaginar. Não, não deu, né? Então Não tem coisa encaixa. que tá certo como tem que estar, Deixa ela com né? um Parque Bogum aí numa série que vai vir ainda. Vamos ver como é que Como vai vai ser. sair. Mas, E ó, aí é uma série continue. que a gente não está falando muito, gente, porque se a gente começar a falar, inclusive, tem um. A minha língua está coçando aqui, mas se eu for falar, vocês aí vai perder a graça na hora do divórcio lá. Né? Tem uma Uhum. participação que é muito legal. Então, se a gente for falar, aí fica chato, porque é tão da hora. Quando eu vi, falei, não acredito, até mandei mensagem para eles, falei, Elisa, você viu? Aí Elisa estava vendo antes de mim, né? E ela falou, nem Aham. tem, sim. E foi muito da hora. Eu achei um espetáculo. É um personagem muito característico, é um Famoso. personagem muito famosão, inclusive na Europa ele é famoso também. Sim, Fica um spoiler, fica a um dica. mini spoiler, fica a dica. Então foi muito legal quando ele entrou e eu não tinha visto nenhum TikTok, não tinha nada, eu tava vendo praticamente no dia que lançava, né, das maneiras que todo dorameira Sabe? investigadora consegue. Então, pra E gente tem aí, hum, pode falar. e outra curiosidade também que todo mundo tem falado aí, que a inspiração para essa série foi o casal Samsung, né? Ah, tá. Daquela a princesa lá Samsung, que eles chamam, né? Que é a Lee Bon-jin.
Ela é a dona do hotel Sheila, ela administra esse hotel Sheila, que é da rede Aham. Samsung. O pai dela é chefe do grupo Samsung, né? Agora não é mais, mas ele foi chefe por muito tempo. O irmão dela agora que assumiu, e ele é super, né, nessa área da Samsung aí, ele manda bem. E ela Uhum. casou com um moço que trabalhava na segurança da empresa, uma terceira da empresa, Samsung. E aí ela foi num evento, viu, se apaixonaram e aí eles casaram. Então todo mundo falou que a inspiração dessa série é por conta desse casal. Inclusive as roupas são muito, o estilo de roupa é muito parecido com o da Ibodin, né? Eles chamam ela de Ah, que princesa da legal. Samsung. É. Eu vi por cima, eu Então, não sabia disso. eu achei interessante, falei, rapaz, só que hoje em dia eles não são mais um casal, eles se separaram, eles viveram juntos por 15 anos, mas se Uhum. separaram. Inclusive, tem uma cena que o marido dela fala que ele até preferia se machucar fisicamente para se divorciar logo do que morar junto, sabe? Porque ele queria se Hum. divorciar. E quando saíram as notícias lá do divórcio desse casal da Samsung, ele foi mandado para os Estados Unidos para estudar e ele disse que ele quase se foi porque ele foi Uhum. muita pressão. Então é uma história bem, sabe, tem os ouros, mas também, né, Tem então os desafios. tem os desafios. Aí eles falam que teve inspiração na história deles e também o casamento deles foi inspirado no casamento do Hyun-bin e da Soye-jin, que são os personagens do Pousando no Amor. Aí eu fui Sim. olhar as fotos, falei, nossa, é muito parecido mesmo, as cores, o arco, é tudo muito igual. Aí eu falei, por quê? Porque Pousando no Amor foi escrito por Pela essa mesma. escritora, a parte de um, então ela vai puxando os elementos que, né? E aí todo mundo estava esperando, ainda está esperando que eles apareçam na série, né, em alguma participação Uhum. especial, mas não é nada. Isso são só rumores aí das pessoas, dos fãs que gostam e querem que eles apareçam, né, em algum momento aí, como apareceu outros que a gente está falando. São tantas coisas nessa série que aí eu tenho que ficar pensando o que que eu tenho que falar, porque é muita coisa legal de bastidor mesmo. E tem uma parte lá que eu ia falar, né, que eu ia na empolgação de falar disso, é que tem uma cena que ele compra o tênis para ela, porque ele via sempre de Hum. salto, inclusive ele pergunta várias vezes se não dói o pé dela. E ela, já acostumei, não sei o quê. Aí ele compra um tênis e entrega para ela e faz um sorrisinho esquisito. E Hum. aí tem um programa que a Suzy foi a que fez Apostando Alto, tá? Ah, Ela sim. estava ensinando jeitos da pessoa flertar com a outra. E aí ela fez esse truque de sorrir só com o meio da boca, assim, não sei nem fazer. E aí Ah, faz o mesmo sorriso, ele faz o mesmo sorriso para para a mulher dele lá quando ele entrega o tênis, né? E aí sim. ela fala assim, aí ela fica olhando sem entender, mas é uma menção que ele faz, porque ele também, né, viu esse programa com certeza, e aí eles fazem essa menção dela na série, que é o jeito de flertar. E se vocês procurarem no YouTube, tem Suzy flertando, aí vai aparecer ela ensinando como que flerta lá. E é engraçado Hum. essa cena também. Esse detalhe também não É, sabia. aí. E ele também participou de Apostando Alto, ele faz uma participação especial, o Kim So-hyun em Apostando Alto também. Então, você vê que a série ela é toda conectada, assim, os atores são conectados. Sempre Sim, tem um aí ator participando. tem o emaranhado fictício e tem o emaranhado real. Haja constelação se alguma coisa der errado. Para fazer. E Ah, tem outras então. coisas legais, assim, de falar só mais um ah, pouquinho, Elis, espera aí que já está acabando. ah, Tem umas coisas interessantes, porque essa série ela fez uma divulgação muito boa também. Então, por isso que a gente tem muitas curiosidades aí. Porque tem série que você vai procurar, não tem quase nada de bastidor, não tem muita coisa. Essa aqui eles fizeram uma divulgação muito legal, assim. É tanto que até surgiram muitos rumores que
Kim So-hyun e a Kim Jong-un estavam namorando, né? Kim Ji-won estavam Uhum. namorando, né? Porque eles tinham uma química muito boa, mas até agora nada foi confirmado, né? São só Sim. rumores aí. E Aí, aí não é à eles foram. toa, só Hum, interrompendo rapidinho, não é à toa também chegou na terceira maior audiência da história da TV de um dorama, uma série na Coreia do Sul. Então, teve divulgação, tem história boa, tem atores ótimos, tem uma equipe toda produzindo um trabalhando isso. conteúdo muito legal, muito bem feito. Então, e mexe com a emoção de quem assiste. Fechou. Aí fechou, fechou mesmo. Fechou o pacote no gato. Aí num programa desses de divulgação, né, que eles foram, aí eles estavam perguntando lá, falando com ela, né, se eles tiveram que fazer dieta para a série e tal. Aí a Kim Ji-won falou que ela não comeu comida chinesa durante o período todo da série, porque ela tinha que ficar bem naquelas roupas. Eu falei, gente, mas a pessoa já é magérrima, né? E aí ela Sim. excluiu da alimentação porque ela precisava ficar bem nas roupas. Eu falei, olha, tudo tem o seu trabalho, né? O trabalho exige certas coisas, a pessoa segue, né? E eu achei Hum. interessante e aí um outro perguntou das curiosidades, de um falar das curiosidades do outro, né? O que que você percebeu no fulano? Aí aquele que fez o Kwak Dong-yeon, que é o irmão dela na série, ele falou que achava engraçado quando o Park Seo-joon, que é o vilão, bebia, porque ele falou até assim, não é que isso acontecia sempre, mas quando ele Hum. bebia, aí eu falei, nossa, eu acho que ele bebia direto. Quando ele bebia, ele dormia igual um bebê e não sei o quê. Eu falei, olha que coisa, né, deles, assim, não percebendo eles, porque eles devem sair muito juntos, né, para fazer essa divulgação, deve ficar aquele grupo, né, terminou, vamos beber um pouco e tal, não sei o quê, né? Deve ser, né? Certeza. Igual Nas a gente vê na gravações Coreia, né? também, né? Talvez nas Também. gravações também, reunião de equipe, quando tem as leituras lá do começo, antes de começar as gravações, tem as leituras e divulgar os Isso. personagens, os atores, etc. Então sempre tem um happy hour. Outra menção feita no Fight My Way foi que naquela cena que o Beck Hyun bebe, que ele fica falando lá que a, a Reiná se apaixonou por ele porque ele era fofo bêbado, não sei o quê, que agora ela Ah, andava ligando, que ele tá bêbado lá com o amigo. Então ele começa a fazer aquele jeito dele fofo, né? Que ele se inspirou na cena que a protagonista do Fight My Way fez lá. Ela, ela ficou com o Park Seo-joon, você lembra da cena? Ficou muito famosa. Aqueles dois ficam, ah. que eles ficam lá fazendo aquele negócio lá. Então meio que ele se inspirou naquilo lá para fazer essa cena dele bêbado. Nossa, tem muita menção, tem muita. Sim, Como, muito tipo os fãs da Taylor Swift, que eles isso, encontram. É, similaridades ali, né? ou tipo, fugiu a palavra agora, mas só quem é fã ou só quem assistiu certas coisas vai identificar. É como se fossem tesouros ou coisas que não tá na cara exatamente, né? Não é óbvio, só quem conhece, quem Que acompanha, vai que vai saber, exato. descobrir. É É tipo isso mesmo. isso. E que essa cena foi totalmente improvisada, né? Ele improvisou, Ah, que então legal. por isso que os fãs acham que ele, porque é muito parecida e foi improviso. Eu lembrei a série, os episódios têm um epílogo. E tem um epílogo que é ela escutando tudo isso que ele tá contando e ela só lá chorando. Aí tava bem Rainha das Lágrimas mesmo. Mas assim, pra uma sensação de saber como a pessoa se sente em relação a você, e foi um choro bom, assim, né? Foi um choro de Alívio, né? realização, de alívio, essa que era a palavra, de alívio. Então, foi muito legal. Os epílogos são muito fofos. Tem epílogo também que, nossa senhora, Arrebenta. preparem os lenços. Se você ainda não viu nenhum episódio, já separa a caixa de lenço, nem é o pacotinho de lenço, é a caixa. É, o nome Aquela não é extra. fictício, gente. O Exato. nome não é fictício. E se de repente o primeiro, talvez até o segundo episódio, mas não o primeiro só, começa muito frio, igual a gente comentou aqui,
É, essa é uma primeira impressão. E Não, aproveitem os alívios cômicos, aproveitem as interações dos protas, que quando eles começam a, né, a desenvolver ali o romance, seja no passado ou no presente, e até no futuro, ó. Então, ó, é muito legal. É igual eu falei, eu ri, eu chorei e fiquei besta. e tem Ai. uma frase que ele fala lá no final quase da série, que ele fala assim, perdoamos aqueles de quem tanto nos ressentimos, porque Hum, é esse valor da vida, né? Então, às vezes a gente se ressente tanto de alguém, mas aí a gente vai perceber que o ressentimento não tem tanta importância quanto você estar com aquela pessoa. É porque o ressentimento a gente sabe que afasta, né? E a gente vê muito essa frase aqui, ela faz muito efeito nas cenas do irmão dela com a esposa dele e o filhinho. Essa frase aqui, para mim, combinou com eles, porque é muito isso. sim, tem muita. Essa história tem de tudo. Tem. Então, não é à toa que tem o tempo que tem, não é à toa que fez o sucesso que ainda tá fazendo, né? Não terminou aqui no Brasil ainda. Então, vai maratonar para de repente terminar junto aí com a dona Netflix, que tá passando no Brasil aqui ainda. Mais alguma coisa, dona Ellen? Não, acho que agora acabou. Acho que agora eu terminei. Ela vai entregar Foi. todos os bastidores, não vai dar nem, Não vai dar não nem vai tempo da. ter tempo de pesquisar ou de ver aí no arrasta para cima dos vídeos curtos. Eu me empolguei mesmo, porque tinha muita É, coisa legal. comenta com a gente se você sentiu todas as emoções quando assistiu ou quando assistia essa série. Nossos arrobas são DoraCast Oficial no Instagram, no YouTube e no TikTok. São as três, né? Acho que Sim. tem Facebook também, não tem, mas a gente não usa tanto. O Então Facebook, assim, tá meio devagar lá, gente. Tem algumas coisas então lá, mas tá meio devagarzinho. nós temos a intenção de focar mais no na divulgação também. Então se inscrevam lá nas nossas redes e coloca pra gente para escutar o DoraCast em looping. Escutem todos os episódios que você ainda não escutou, dá uma chance. Se você não gostar, tudo bem. Mas se gostar, consome. Igual a gente consome Se também. você gostou, curte, Exato, compartilha. exato. Compartilha com a amiga dorameira, com a amiga que não é dorameira, com a pessoa que de repente escutou algo, você escutou algo e lembrou da pessoa. Então, compartilha. Então, a gente vai ficar por aqui na semana que vem, sábado, às 11h11, nos streamings, domingo, às 18 horas, no YouTube. Certo, Isso Ellen? mesmo. Certíssimo, Elisa. Como que eu posso discordar de tudo isso? Eu só vou dar uma dica aqui para as dorameiras, e não, e como a Elisa falou, não precisa ser dorameira e dorameira, porque a gente traz um conteúdo Exato. além dos doramas, né? Tem um conteúdo bem bacana aí de autoajuda. Então, você está lavando a louça, você, né? Tem que fazer um serviço aí. Põe o seu fonezinho e vai lá escutar no modo que a Elisa falou aí, no você vai ouvindo, que você Uhum. nem percebe. Quando você perceber, você terminou de fazer o seu serviço, você fala: Olha que delícia, terminei e ainda eu ouvi um conteúdo de qualidade. Olha, estou feliz hoje. Mas eu falo isso, gente, porque eu também escuto assim. E porque às vezes a gente não tem o tempo de sentar e ficar, né? Então eu vou fazer umas coisas e quando eu percebo, eu já terminei toda a minha tarefa. E aí eu falei: Olha, e ainda trabalhei a mente. Então, tudo certo, né? Então, é uma Sim. dica que eu queria deixar para vocês. Vou ficando por aqui, porque, como vocês perceberam, eu estou acelerado, estou empolgado, então eu posso passar no Eu quero e ver como que ela mandando. vai dormir. Pois é, né? Então, Então, nem vou mas na comentar hora sobre. paga. Então, nos sigam nas redes, curta e compartilha. Até mais, Dorati. Até o próximo episódio.